Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Sou o pastor Júnior Nascimento, pastor aqui da congregação Presidente Kennedy, e hoje nós estamos aqui no momento de diálogo, conversando, podcast, juntamente com o presbítero irmão Darley. Primeiramente eu quero ler uma palavra de Deus que diz aqui em 1 Pedro, capítulo de número 5, no versículo de número 7, que diz a palavra do Senhor: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então hoje estamos com um tema muito especial, que é o tema sobre depressão. Um tema muito relevante que nós vamos estar debatendo aqui nessa noite. Temos algumas 5 perguntas para o nosso amado irmão Darley, presbítero irmão Darley. Primeiramente, irmão Darley, eu quero saudar a paz do Senhor, meu amado irmão. Paz do Senhor, pastor Júnior, paz do Senhor a todas as pessoas inscritas no canal. Deus abençoe a todos. Amém, meu querido. Irmão Darley, meu amado querido, meu amado irmão, como foi que meu amado irmão descobriu, a depressão em si, na sua infância, ou foi na sua adolescência? Pronto. Aconteceu no ano de julho de 2009. Precisar o motivo, não sei precisar. Somente chegou aquela tristeza, comecei a me desmotivar de algumas coisas, me afastando um pouco da minha família, de amigos, dos cursos que eu estava realizando na época, curso do UFC, trabalho, começou a afetar a minha vida emocional, minha vida espiritual, e eu comecei a ficar recluso em algumas áreas da minha vida. Glória a Deus. E a partir do momento que Deus mostrou, se revelou para a sua vida, nesse contexto da depressão, como foi o período, você passou quanto tempo, mais ou menos, com essa ansiedade, com esse dilema na sua vida? Pronto, não foi um tempo muito extenso, foi aproximadamente em torno de 2 a 3 semanas. Eu convivi com essa depressão, com essa tristeza intensa, na qual eu não estava me alimentando, não estava saindo mais de casa, ficava somente recluso dentro do quarto, chorando copiosamente, e as pessoas que me conhecem, sabem, sempre muito brincalhão, extrovertido, e querendo entender o que estava acontecendo com o Darley, E eu fiquei esse tempo muito abatido, muito triste, e chorava demais mesmo, e comecei a pensar que era o fim mesmo de tudo, que é um sentimento muito triste e horrível. Amém, glória a Deus. Meus amados irmãos, vocês que nos acompanham pelo podcast aqui nesse momento no nosso canal, você pode deixar o seu comentário, você pode compartilhar, tá certo? A pergunta que eu fiz para você no início: em que momento você percebeu que estava enfrentando uma depressão e ansiedade, e como foi conhecer isso sendo um cristão, Como foi o momento em si para você, o momento que você estava passando? Pronto, sempre foi discutido muitas vezes na igreja, tido como uma depressão, sempre mais para o campo espiritual, E muitas pessoas têm essa visão que a depressão ela é mais questão espiritual. E quando eu passei por essa situação, depois de pesquisar e estudar um pouco, ela tem vários fatores, biológico, fatores psicológicos, fatores de algum trauma na família. Então eu tive que conviver com isso, passar por isso e ajudar outras pessoas que passaram por essa mesma situação, até no meu seio familiar, e poder ajudá-las. E também a parte da pregação também pôde trazer esse testemunho de vida para ajudar pessoas que estão passando por essa situação, e dizer para elas que é possível sim você passar por essa situação e vencer com a ajuda de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Meus amados irmãos, foi abordado 5 perguntas, nosso jovem aqui da nossa mocidade, para o nosso amado irmão Darley. Ele ainda é novo, só tem 38 anos, quase a minha idade também, e para mim é uma alegria estar aqui, nesse momento aqui, compartilhando a palavra de Deus, aprendendo com o meu amado irmão. A segunda pergunta que foi nos abordada foi o seguinte: na sua visão, como a igreja pode combater essa mentalidade religiosa, sendo que válida a dor do outro, dizendo que é só orar ou ter mais fé? Só repetindo aqui a pergunta: na sua visão, como a igreja pode combater essa mentalidade religiosa que invalida a dor do outro,
dizendo que é só orar mais ou ter mais fé? Pronto. Antes de tudo, é essencial como cristão priorizar Deus em tudo. Isso é você priorizar Deus, como está escrito nas Sagradas Escrituras. E segundo, você não pode jamais ignorar esse assunto. Eu escutei muitas vezes, Pastor Júnior, irmãos que me ouvem no canal, que era uma besteira, que era algo leviano, e não é. É uma realidade que muitas pessoas já enfrentaram, estão enfrentando ou vão enfrentar em algum momento da sua vida, e que é um assunto que, com 38 anos, como um servo do Senhor, casado, hoje pai, que é um assunto que tem que ser mais abordado dentro das igrejas, né? Com palestras, com profissionais da área, psicólogos, pessoas que venham tratar esse assunto, ajudar pessoas que estejam passando por esse momento. Amém, glória a Deus. Você que nos acompanha, só para vocês entenderem o contexto que a gente está debatendo aqui nessa noite, dialogando, é sobre a depressão. E às vezes o cristão ele traz essa ideia, por ser um cristão, um homem que ora, um homem que tem fé, ele se acha um super-herói, né? Uma mulher maravilha que não pode passar por esse dilema na vida. Então, você que está nos acompanhando aqui, meu amado, não desista, né? É como eu li aqui na palavra de Deus, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, toda a vossa quietação. Você está vivendo esse tempo, mas esse tempo não significa que você vai morrer nesse tempo. Deus está com você, Deus está trabalhando e vai passar, amém? A outra pergunta que eu quero fazer, meu irmão Darley, você já se sentiu julgado ou incompreendido dentro da igreja por estar passando por isso? No momento que eu passei por esse vale, posso assim dizer, Pastor Júnior, irmãos, pelo contrário, eu fui muito bem acolhido. Eu lembro as pessoas ligarem para mim, mandarem mensagem, perguntarem como é que eu estou, se eu já estou melhorando. Então, assim, eu confesso que eu fui muito, muito procurado. As pessoas foram atrás, querem saber, mas a partir de mim mesmo, naquela situação que eu estava atravessando, passando, ficar distante, né? Ao invés de poder me abrir com as pessoas, eu comecei a ficar mais distante ainda. Mas pelo contrário, a igreja ela me abraçou, a igreja foi na minha casa, a igreja foi atrás, ligaram. Houve realmente aquela preocupação com a pessoa do Darley. Glória a Deus, que bênção, né, meu amado irmão? Você tem esse tempo. E interessante que você também se aproximou e como você também compartilhou, né? Sim, sim. Para os seus amigos, para a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Teve algum versículo ou louvor que te marcou e te ajudou nesse período da depressão? Pronto. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada pelos hinos da harpa cristã, né? Cresci no lar adotado, sempre conto isso para as pessoas, pela minha avó, perdi muito cedo da minha mãe biológica, com câncer de mama com 3 anos de idade, e tive esse amparo da minha avó e aprendi os hinos da harpa que foram e que são para mim assim hinos que edificam a alma, que alegram. E tem 2 hinos que marcaram o momento que eu atravessei por esse período de tristeza, de depressão. Um deles foi Por que te abates, ó minha alma? Sim, é muito forte. E o segundo, pastor, foi Sossegai. Porque depois que eu comecei a ler o porquê que foi escrito esse hino, ele falou mais forte no meu coração. Vou relatar aqui rapidamente, foi uma jovem chamada Mary Shain, que ela nos Estados Unidos, ela passou por um dos momentos mais difíceis da vida dela. Ela teve a perda dos seus pais, houve naquela época nos Estados Unidos a perda por conta da tuberculose, e aí teve a perda do seu irmão também pela tuberculose. Ela começou a ficar triste, a questionar Deus o porquê daquela situação. Então, chegando o dia na escola dominical, o seu professor da Igreja Batista pediu para que ela viesse escrever alguns hinos, né, na escola dominical referente à revista da escola dominical, o tema abordado, e ela falou: Jesus acalma a tempestade, Jesus acalma a situação. E ele ficou encantado a forma como ela se expressou, da dor que ela estava sentindo, da tristeza, do luto, e ele acabou compondo esse hino em 1874. O mestre, o mar se revolta, sossegai, sossegai. Então foi um dos hinos que no momento que eu passei de depressão, de luta, de inverno na minha vida espiritual, esse hino trouxe um bálsamo para a minha alma. Glória a Deus, que história linda, né, meus irmãos? Vocês que estão nos acompanhando aqui nessa noite. A última pergunta, né, para as considerações finais.
Se você pudesse falar com alguém que está passando agora pelo que você passou, o que diria? Eu diria que colocar Deus acima de tudo, nunca, jamais, jamais, jamais deixe Deus por nada. Dependa de Deus para tudo. E é possível sim o cristão ele passar pelo momento de angústia, de tristeza, de solidão, porque somos seres humanos. Mas como a Bíblia diz, o mundo vai ter várias aflições, várias lutas, mas no final você pode vencer, não sozinho, mas com a ajuda de Jesus. Então você que me ouve, você que está passando por esse vale, por esse momento de depressão, eleve seus olhos para os montes, confie no Senhor, que Ele vai lhe dar força e você vai vencer. E também procure ajuda, não é vergonhoso, não é triste, procure um aconselhamento com um psicólogo, com um profissional da área. Procure também essa ajuda, que ele vai passar também orientações para você poder lhe ajudar. Amém, glória a Deus. Meus amados irmãos, que momento maravilhoso e especial a gente está ouvindo aqui, o irmão Darwin, as suas experiências que ele passou. E interessante que enquanto você estava compartilhando aqui, eu estava meditando também na vida de Martim Lutero, né? Martim Lutero passou os seus momentos de tribulação, de angústia, coração dolorido, e ele sempre tinha o refúgio do Salmo 46, né? Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É Ele que faz cessar toda a tempestade. Os grandes homens de Deus e mulheres de Deus passaram pelo vale, né? Tiveram um momento de tristeza, de angústia, mas se fortaleciam no Senhor. Fazer como o apóstolo Paulo: eu posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, meus irmãos, encerrando aqui este momento, eu quero agradecer, irmão Dário, que Deus abençoe seu ministério, meu irmão, que você continue sendo essa bênção, levando a preciosa semente do Senhor, pregando, né, compartilhando desse amor. Que Deus abençoe sua esposa, toda a sua família, sua filha. A nossa igreja se sente feliz por ter o amado irmão aqui conosco, somando na obra do Senhor. Amém? Amém. Eu que agradeço e só quero abrir aqui rapidamente um parêntese. Quero destacar uma pessoa que foi muito importante também nesse momento que eu atravessei, que foi um missionário chamado Antônio Carlos, que nesse momento que eu passei de depressão, Deus usou a pessoa dele para mim, né? Foi me visitar, foi na minha casa, leu a Bíblia para mim, e naquele dia eu sempre faço e falo nas minhas mensagens que eu fui naquele dia curado com um abraço. Ele me abraçou, liberou uma palavra de Deus para a minha vida, e dali em diante, graças a Deus, eu nunca mais voltei. Então eu quero aqui destacar essa amizade com o missionário Antônio Carlos, que foi um homem de Deus, que Deus enviou para a minha vida. Amém, glória a Deus. Aqui o profeta Salomão ele falou, né, em todo tempo amo um amigo e na angústia na sua irmã. Então nessa hora Deus colocou o seu amigo no Carlos para estar do seu lado. É isso aí, meus irmãos. Vocês que nos acompanham podem compartilhar esse momento, deixe seu comentário, tá certo? Segue-nos na nossa rede social, como no Instagram, como no Facebook, no nosso canal do YouTube, tá bom? Deus maravilhoso, nós te louvamos aqui nesta noite, por este momento, nossos irmãos aqui da equipe, da mídia, nós te louvamos por este momento, Senhor, pelos teus benefícios, pelo teu trabalhar, pelo teu mover, Pai, pela vida do irmão Dardo, por esse testemunho tão edificante para a nossa vida, que esse testemunho possa edificar outras vidas, que venha fortalecer, Pai, nos ajuda nesta caminhada, Senhor, a confiar mais em Ti. A Tua palavra diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas que permanece. Pai, que nos ensina cada vez mais a confiar em Ti, a viver na Tua dependência, porque o Senhor é o nosso pastor, o Senhor que cuida de nossas vidas. Por isso, ó Pai, eu Te agradeço por este momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.